Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Hoje, além de São Lourenço de Brindisi, que combateu os hereges amigos de Francisco, de Lutero, mas celebramos também Santa Praxédes, Virgem. E isso nos é ocasião para abordar um pouquinho o assunto que também é bem atual, por causa desse confronto, sobretudo que nós estamos vendo aí com os muçulmanos. E atualíssimo, porque ninguém como nós, isto é, aqueles que a sério, sem brincadeira, estamos esperando para breve. E breve é brevíssimo, conta-se, sei lá, nos dedos, talvez de uma mão só, os anos que nos separam do retorno do Senhor. É preciso ter esta brevidade do tempo para a gente poder finalmente compreender o mistério que é presente em toda a história da Santa Igreja. Uma apreciação. A Igreja aprecia a virgindade. Isso foi uma luta, porque não faltou aqueles que mesmo na Igreja fizeram isso em detrimento do sacramento do matrimônio. E tiveram por execrável o ato sexual. E queriam alijar fora da Igreja, que não fosse casto, não fosse virgem. E a Igreja nunca aceitou isso. Apesar de valorizar e supervalorizar a virgindade, tanto que escolhe entre aqueles que... Olha como eu digo, a Igreja tanto valoriza a virgindade, que escolhe entre aqueles que sentem a vocação, a castidade perfeita, para serem seus ministros. Viram como é que é? A gente coloca na frente o chamado à castidade perfeita. E depois a vocação sacerdotal. Olha, assim que a Santa Igreja coloca. É assim. Agora vem os próprios padres questionar, querem casar. E casaram milhares. E querem voltar ao sacerdócio. Porque não entendem os coitadinhos colegas meus. Não entendem. O chamado anterior deles mesmo, era a castidade. E que sinal este, quão necessário. Bom, sinal do reino vindouro. Isto. Castidade, a virgindade, é um sinal do reino vindouro. Então, é nós mesmos que, sobretudo, podemos compreender isso, porque nos sentimos assim tão cerca, tão próximos do reino vindouro. É isso. E se houve, e sempre houve, na Igreja, a apreciação da virgindade, da castidade perfeita. Ora, quanto mais hoje, nós estamos assim. Isso devia ser apreciado, amado, desejado, vivido. Meu Deus, e justamente hoje estoura para dentro do clero escândalos de homossexualismo, de libertinagem, de pedofilia, de matrimônio, tornamos-nos homens carnais. No dizer do apóstolo Paulo, na epístola, tornamos-nos homens carnais. Tudo ao contrário. Olha que esse mundo está virado. Olha como esse mundo está virado. Por favor. Essa igreja está virada. Como perdemos tudo, perdemos o chão, perdemos a fé. Este é o ponto. O ponto voltamos de novo. O ponto é a fé. É a nossa santa fé. Da nossa santa, sagrada religião. Eu queria, ainda rapidamente, comparar um pouco com... justamente porque no Tratado da fé na vida eterna, do outro lado, como é? Esta é a pergunta. Como é do outro lado? Do lado de lá. Depois da morte. Agora falamos depois da morte. Quer dizer, nós, agora, queremos falar
depois que Jesus retornar? Como será quando Jesus retornar? Na história da igreja se falava exatamente isso, isto é, nos séculos se dizia isso, depois da morte, como será depois da morte? Nós dizemos, pouco diferente, nós dizemos, como será depois que Jesus retornar? Como será, enfim, no reino definitivo? Essa é a questão, essa é a pergunta. Os muçulmanos prometem, olha que coisa, queridos, prometem aos seus guerreiros que morrem em combate, sei lá, enfim, matando, vigorando, morrem lá. Os seus muçulmanos que morrem assim, que eles vão para o seu céu e lá terão 20 virgens. 20 virgens que já... tem mais um detalhe. 20 virgens que não... que jamais fecundarão. Essa é a promessa. Terão 20... Os gregos ficam loucos, né? 20 virgens que jamais fecundarão. Não pode ficar à vontade, sexualmente à vontade com elas que não terão filhos. Eu sei, mas e serão virgens até depois do primeiro ato sexual? Terão perdido a virgindade, daí que adianta 20 virgens? Depois dos primeiros dias, pronto, acabou a virgindade de todas elas. Que promessa é essa? Que coisa mais carnal, que coisa mais mundana, deste mundo, isso é coisa deste mundo. É de quem ignora completamente Deus, a realidade totalmente espiritual que é Deus. Aqui se funda a coisa. Deus é Espírito! Deus é Espírito! Aqui se funda a coisa? No ser divino. No compreender o ser divino. E que nós somos chamados à divinização. A nos tornarmos também nós divinos. Inclusive no nosso corpo e no cosmos. Na realidade material. Tudo isso será invadido, pervadido, sussumido pelo Espírito Santo de Deus. É isso, queridos. É isso. Essa é a realidade. Mas para esses pobres, para essa pobre fé horrorenta, desse herege, assassino, criminoso, que foi Maomé, o céu é carnal, e até pior do que aqui, a carne desse mundo, porque é insaciável, porque não produz frutos, não dá filhos. Olha, para nós, justamente, a base do sacrimônio é florescer em filhos. Essa é a alegria do matrimônio. Os filhos, os frutos do matrimônio. Entre os meios do matrimônio, o primeiro, pelo menos na tradição, está justamente a geração de filhos. Tudo completamente perdido para o céu maldito desses pobres muçulmanos que não têm a verdadeira fé e não conhecem a Deus. Será que o seu Alá é de carne? Será o seu Alá um homem de carne? Que promete carne também aos seus pobres fiéis? Católicos que foram batizados virando muçulmanos? Que é isso, por favor? Indo para a guerra, matando, assassinando, porque querem ter 20 mulheres virgens no céu deles? Não, que é isso? Virgem até quando? Virgem até quando? Porque no Alcorão não está a promessa de que elas continuarão virgens depois do primeiro ato sexual. Eu não vi essa promessa lá. Não vi. Mas então, queridos, é na Igreja Católica que tem a Deus, o verdadeiro Deus, puro Espírito, que nós podemos aprender o valor da castidade perfeita e da virgindade. Como sendo realmente aquilo que isto é, um sinal do reino vindouro. O reino vindouro que já está aí, como dizemos nós, às portas. E por isso, realmente nos contrapor. Hoje devemos nos contrapor, mais do que nunca. Mas então, por que se escandalizam
Se nós propomos aos homossexuais a castidade perfeita, pronto. Por que se escandalizar? É o sinal do reino próximo. Vivam a castidade. Homossexual, paciência. É uma doença, paciência. Viva a castidade perfeita. Viva a castidade perfeita. Pronto, tá bom. É isso aí. Vai trabalhar pelo reino, vai trabalhar pelo mundo. Pronto. Só nós, queridos, só nós é que temos realmente essa grande compreensão da castidade perfeita, da virgindade, o valor que tem para o reino dos céus. E para a igreja aqui e agora, porque dispõe assim de homens e de mulheres que se lhe dedicam, como de São Paulo, sem as preocupações deste mundo, sem as preocupações da carne, sem as preocupações com a esposa, com o marido, com os filhos. E podem ter a todos por filhos. Que belo! Podem ter a todos por filhos. Um sacerdote que tenha todos por filhos. Não os batiza? Não são todos batizados? Pois o sacerdote os tem a todos por filhos. E não é este o grande bem do matrimônio? Ter filhos? Pois o sacerdote, mesmo sem matrimoniar-se, os tem em abundância. E quão filhos são, se ele realmente gasta toda a sua vida, toda a sua preocupação, toda a sua oração, todo o seu amor em cuidar de dar-lhes a vida eterna. Cuidar de dar-lhes a vida sem fim, para sempre. Olha, queridos. E assim pode se dizer de uma mulher consagrada. Mesma coisa se pode dizer de uma mulher consagrada. Irmãs da humanidade. Estas verdadeiramente vêm para fazer o bem maior, que é o bem do céu, de dar o céu, dar o reino de Jesus que está aí às portas, para o bem maior a toda a humanidade. Esse é o bem maior. Estão aí para dar o testemunho e ajudar os irmãozinhos e as irmãzinhas a alcançar. Esses são realmente irmãos e irmãs universais, religiosos e religiosas, irmãos e irmãs universais. Mas, queridos, também a castidade perfeita e a virgindade serve para o serviço deste mundo. Para o serviço deste mundo. Certo que sacerdotes religiosos e religiosas se consagram, sobretudo, ao crescimento do reino da Santa Igreja e de preparar o reino eterno, o retorno de Jesus em breve. Isso é maior. Hoje, no nosso tempo, hoje, isso é o mais importante. Não, e sempre foi. Mas hoje é de atualidade, atualíssima. Mas tem esse ponto, não quero deixar passar. Também os que vivem a castidade perfeita e a virgindade, mesmo que não consagrados na igreja, podem consagrar-se no mundo. E quanto, já disse isso uma vez, né? Quanto realmente isso pode ajudar, como por exemplo, a entender como resolver o problema do homossexualismo, lesbianismo e todos aqueles problemas que hoje, enfim, estão também aí na ordem do dia. E com todo amor, com todo carinho, mas com quanta utilidade, com quanta bênção, quanta bênção não pode ser para a humanidade as pessoas que portam estes males. Quantas bênçãos, quanta bênção. Pode transformar o seu mal numa grande bênção, já não digo para a igreja, mas sobretudo para a humanidade, quando eles se consagram realmente na sua profissão, no seu trabalho para o mundo, sem mais as preocupações, como diz o apóstolo na epístola, sem mais as preocupações da carne, sem mais, como diz o apóstolo, as preocupações com marido e mulher, sem mais preocupações com
as outras coisas deste mundo que levam à dispersão. Pode se concentrar naquele bem que, através da sua profissão, do seu trabalho, querem fazer para a humanidade. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Isso é grandioso. Pessoas assim consagradas são um valor imenso para a sociedade, para a humanidade. É um valor imenso, incomensurável. Quanto cientistas, quanto políticos, quanto das mais diversas profissões, nós podíamos ter realmente de pessoas assim, inteiramente consagradas. Não dispersadas por esse mundo hedonista, pansexualista e endemoninhado, que hoje quer a todo custo, desde as criancinhas na escola, levá-los à prostituição. Este grande valor que a Santa Igreja sempre propôs. Castidade perfeita, virgindade. Quanto maior são hoje, porque verdadeiramente são aquele grande sinal. Deve ser aquele grande e luminoso sinal erguido por Deus neste mundo para chamar a todos ao seu reino eterno, que já está aí, às portas. E logo virá o nosso Senhor Jesus Cristo, vindo reinar em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Difusa esta graça in labis tuis, propterea benedixit te Deus in aeterno et in saeculum saeculi.